E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1078, vamos lá. Sem enrolação, jogo Loteca 1077 me deixou chateado. CRB, não sei o que CRB fez, mas vamos lá. Jogo 1, Flamengo e São Paulo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Um detalhezinho aqui, aproximadamente 50% da vitória são dos mandantes da Copa do Brasil, hein? O Flamengo venceu os 4 jogos em casa da Copa do Brasil, ganhou do Maringá, do Fluminense, do Atlético Paranaense e depois do Grêmio. E aí, como os dois estão lá Brasileirão também, né? Então, no Brasileirão, o Flamengo em casa fez 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates, só perdeu um jogo. Tem média de 2 gols por jogo jogando no Rio de Janeiro. Pega o São Paulo. Na Copa do Brasil, como visitante, foram 3 vitórias contra o Ituano, Sport e o Palmeiras. E uma derrota para o Corinthians, tá? No Brasileirão, o São Paulo tem 10 jogos, 5 empates e 5 derrotas. Não ganhou nenhum jogo fora de casa. Na 19ª rodada, no Rio de Janeiro, foi Flamengo 1, São Paulo 1, mas eu acho que eles, não lembro direito, mas eu acho que eles andaram poupando jogador por causa dos outros campeonatos. Eu aqui, pessoal, olha, não acredito na vitória do São Paulo, tá? Pode até ser que aconteça, eu não acredito não. Eu acho que aqui o São Paulo vai jogar mais retrancado do que no ataque. Eu tô indo de empate e priorizando aqui o Flamengo, hein? Jogo 2, Criciúma e Mirassol. O Criciúma é o 6º colocado, 13 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Jogando em casa são 9 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Venceu os últimos 3 jogos em casa. Ainda tá brigando para subir para a Série A, hein? Pega o Mirassol, 11º colocado, eu acho que já não tem mais esperança nenhuma. 11 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Como visitante foram 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. 3 jogos sem vencer fora de casa. O Criciúma em casa tem média de 2 gols e o Mirassol fora de casa tem média de 1 gol. No primeiro turno foi Mirassol 1-0 em cima do Criciúma. Eu acho que o Criciúma tem tudo para devolver esse 1-0 aqui, hein? Não acredito que seja um jogo com muitos gols. Também não boto muito fé no Mirassol não, porque eu acho que já descartou a subida aqui. Também não tem como descer mais. Eu acho que vai ser aquele fazer o feijão com arroz para não perder muitos jogos. Esse aqui vai ser o meu duplo fixo nos 16 cartões, hein? Jogo 3, Flamengo e Fluminense. Aliás, desculpa, Vasco e Fluminense. O Vasco é o 18º colocado. Mesmo se vencer, vai continuar na zona do rebaixamento. Tem 4 vitórias, 5 empates, 12 derrotas. Jogando no Rio são 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Tem o pior ataque da Série A. Em 5 jogos em casa, não fez nenhum gol. Pega o Fluminense, 5º colocado, 11 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Como visitante, são 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Só que o jogo é no Rio de Janeiro, não sei se dá para falar que é visitante, né? Lá o Fluminense tem 9 vitórias, 3 empates e ainda não perdeu. No primeiro turno foi 1-1. O Vasco tem melhorado, tá? Andou ganhando aí uns joguinhos aí. Mas não sei se é páreo pro Fluminense não, tivemos 10 dias de descanso aí, os elencos tudo top, tinindo. Eu vou de Fluminense e empate aqui, viu? Tá? Vou desdobrar esse joguinho aqui. Jogo 4, Barcelona e Betis. Para mim esses campeonatos fora do Brasil eu não curto, tá? Não assisto, não acompanho, um ou outro jogador assim que eu gosto de assistir. Mas vamos lá, o Barcelona é o 3º colocado, 3 vitórias e 1 empate, jogando em casa foi 1 jogo e 1 vitória. O Betis é o 7º colocado, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, jogando fora tem 1 vitória e 1 derrota. Eu vou pelo elenco, tá? Eu vou de Barcelona aqui, eu vou até seco, tá? E seja o que Deus quiser. Jogo 5, São Bernardo e São José. O São Bernardo... essa aqui é a segunda fase da Série C, tá? O São Bernardo nas 2 fases, o São Bernardo tem 8 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Jogando em casa foram 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota nas 2 fases, hein? Se quiser subir aqui, o São Bernardo tem a obrigação de ganhar esse jogo, hein? Pega o São José, nas 2 fases, tem 8 vitórias, 7 empates, 6 derrotas.
fora de Porto Alegre são 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Nessa segunda fase aqui, perdeu os 2 jogos. Perdeu os 2 jogos, tá? Aliás, o São José perdeu em casa para o Brusque, que não podia perder para o Brusque que quisesse tentar alguma chance, e depois perdeu fora. Na primeira fase foi 2-2 em Porto Alegre esse jogo. Eu acho aqui que o São Bernardo vai brigar para subir. Eu acho que o São José, com as 2 derrotas aqui, já deve ter tirado o freio de mão. Eu vou de São Bernardo aqui, mas tá ali o pontinho vermelho, tá? Que pode ser um dos jogos que pode me derrubar aí, um empatezinho nesse jogo aqui, apesar que eu não acredito não. Jogo 6, Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense, Série B. O Botafogo é o 12º colocado, 9 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Jogando em Ribeirão Preto são 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Em casa, em 7 jogos, não fez nenhum gol. E em 6 deles só fez 1 gol. É muito fraco esse ataque do Botafogo. Pega o Atlético Goianiense, 8º colocado, ainda com chance aqui ainda. 11 vitórias, 11 empates, 5 derrotas. Fora de Goiânia são 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Venceu os últimos 3 jogos fora de casa. Tem o melhor ataque. No primeiro turno foi 1-1 esse jogo aqui. E venceu a obrigação, né, para tentar subir para a Série A, o Atlético Goianiense. Eu acho que aqui o Botafogo também é outro time que está tirando o pé do acelerador. E o Atlético Goianiense tem que ir para cima. E pode até ser, tem um pontinho vermelho aí no Botafogo, tá? Mas eu vou de empate e apostando aqui na vitória do Atlético Goianiense. Jogo 7, Juventude e CRB. Ô, CRB. Juventude é outro que briga para tentar voltar para a elite do futebol. É o 7º colocado, 13 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Jogando no Sul são 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Não vence, tem 3 jogos em casa, né? Pega o CRB, 9º colocado, se vencer passa o Juventude e vira aí mais um candidato a subir para a Série A. Tem 12 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Longe de casa são 5 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Está a 8 jogos sem perder. Quer dizer, está na hora, que nem eu vivia falando do Botafogo, né? No primeiro turno foi CRB 1, Juventude 2. O CRB em casa, no último jogo, acabou com o líder, vitória 6-0, né? Não sei o que aconteceu nesse jogo, não vi. Foi uma pena. E agora deixou a gente na dúvida, né? O CRB, será que tá com esse cacife mesmo? Foi o Vitória que rateou no jogo. Eu realmente não vi esse jogo. Lamentei de não ter visto depois que eu vi o placar. Mas eu vou de Juventude, tá? Eu vou de Juventude aqui, tá o pontinho vermelho no empate ali. CRB gosta de me derrubar mesmo, mas eu vou seco no Juventude. Jogo 8, Amazonas e Volta Redonda. Voltamos aqui à segunda fase da Série C. O Amazonas, juntando as 2 fases, tem 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Jogando em Manaus, são 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. As 2 derrotas foi para o Paysandu. Nessa fase perdeu os 2 primeiros jogos, que nem o São José, né? Mas ainda tem chance de se vencer esse jogo aqui. Não está descartado não a briga com o Amazonas. O São José ali que está jogando fora de casa, né? Mas o Amazonas jogando em casa aqui, se ganhar pode complicar um pouquinho. Pega o Volta Redonda. Nas 2 fases tem 11 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Fora de casa são 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Nessa fase aqui, fora, empatou com o Paysandu. E na primeira fase foi Volta Redonda 5 e Amazonas 1. Foi uma goleada na primeira fase em cima do Amazonas, né? Não sei como é que o Amazonas se classificou para outra fase. Deve ter ganhado bem em casa, não lembro aqui. Mas eu vou de empate e Volta Redonda. Tá o pontinho vermelho ali no Amazonas. Mas eu acho que o Volta Redonda tem mais time, viu? Jogo 9, Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro é o 9º colocado, 8 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Jogando em BH são 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Não está nem lá em cima e nem aqui embaixo. Mas eu acreditava mais no Atlético Mineiro. Quem sabe ainda dar uma volta aí nessas próximas rodadas aí. Botafogo, líder isolado, né? 16 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando no Rio são 11... marquei aqui no Rio, né? Jogando fora.
Ainda não empatou. Pera aí, só um minutinho, vou dar um pause aqui. Tinha feito uma marcação aqui errada. O Botafogo jogando fora de casa são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, tá? Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, tem o artilheiro, né? No primeiro turno foi 2-0 para o Botafogo em cima do Atlético Mineiro. Tá ali o pontinho vermelho, dando a chance para o Botafogo ganhar, né? Mas eu vou acreditar que o Botafogo pode perder mais um. Eu vou de Atlético Mineiro e empate, já que o Atlético Mineiro vai jogar na Casa Nova lá. Quem sabe não começa a crescer um pouquinho mais. Jogo 10, Guarani e Tombense. Guarani é o terceiro colocado, somando... sonhando ainda voltar para a Série A, né? Tô torcendo, gosto muito do Guarani. Lembro do tempo do Careca, Zenon. Tem 13 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Como mandante são 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Pega o fraco Tombense, que já tombou para a série C. O 18º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 14 derrotas. Como visitante são 2 vitórias, 2 empates, 9 derrotas. Tem a segunda pior defesa. No primeiro turno foi 1-1. Então aqui tem tudo para dar Guarani. Tá? Tanto que eu tô indo seco, não tô nem colocando pontinho vermelho ali no empate, porque eu não acredito nisso não. Acho que o Guarani, se quiser realmente subir, vai ter que ganhar esse jogo aqui de qualquer jeito. Jogo 11, Real Madrid e Real Sociedade. O Real Madrid é o primeiro colocado, 4 jogos, 4 vitórias. Jogando em casa foi 1 jogo e 1 vitória. O Real Sociedade é o 8º colocado, 1 vitória, 3 empates. Como visitante tem 1 jogo e foi 1 empate. Também vou pelo elenco do Real Madrid, tá bom? E eu vou de seco no Real Madrid aqui. Talvez aqui um empatezinho poderia caber aqui, mas eu não tenho cacife para isso. Jogo 12, Paysandu e Botafogo da Paraíba. De novo aqui, né? Segunda fase da Série C. Nas duas fases aqui, juntando, o Paysandu tem 9 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Jogando em Belém é forte, são 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota só, que foi pro Brusque. Nessa fase aqui, na segunda fase, empatou em casa com Volta Redonda 1-1. E só em 1 jogo não fez gol em Belém. O resto, todos os jogos fez gol. Botafogo da Paraíba, nas duas fases, tem 8 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Fora da Paraíba são 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Nessa segunda fase aqui, perdeu fora para o Volta Redonda por 2-1. Na primeira fase foi Botafogo 3, Paysandu 2. O Botafogo acho que vem para segurar o empate aqui de qualquer jeito, tá? E eu acho que ele pode se dar bem. Mas o Paysandu é muito forte em casa, eu vou de Paysandu e empate, tá? Podendo até dar um Botafogo aqui, mas também não acredito não. Jogo 13, Vitória e Avaí. O Vitória aqui, mesmo depois de sofrer a goleada por 6-0 para o CRB, continua líder. São 15 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Em casa são 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Pega o Avaí, 15º colocado. Está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Tem 7 vitórias, 9 empates, 11 derrotas. Fora de Floripa são 2 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. É a terceira pior defesa, é o time do Guga, né? No primeiro turno foi Avaí 1, Vitória 1. O Vitória já segurou um empatezinho lá, acho que aqui também tem tudo para ganhar, vou seco no Vitória. Acho que esse 6-0 que tomou do CRB aqui deve estar engasgado, viu? O Avaí vai pagar o pato. Jogo 14, Brusque e Operário. Voltamos de novo aqui para a segunda fase da Série C. O Brusque nas duas fases tem 11 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Em casa são 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Nessa fase aqui começou vencendo em Porto Alegre o São José por 2-1. E depois em casa venceu o São Bernardo por 1-0. Tá bem o Brusque. Se vencer aqui faz 9 pontos. Praticamente aqui já deve ficar no mínimo em segundo, garantindo a volta para a Série B. O Operário foi o líder na primeira fase, somando as duas fases tem 11 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, jogando fora de casa
não é tão bem, né? São 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, ou seja, só perdeu fora de casa, né? Foram 4 derrotas nas 2 fases e os 4 derrotas foi fora de casa. Não perdeu nenhum jogo em casa, mas esse jogo aqui é fora. Nessa fase aqui, fora de casa, perdeu para o São Bernardo por 2-1. E na primeira fase, o Operário ganhou 1-0 do Brusque, lá no Paraná. Agora o Brusque tem tudo a chance para fazer esse 1-0 aqui, fazer 9 pontinhos aqui, dos 6 jogos, ganhar 3, fica praticamente aí garantido uma vaguinha como segundo colocado, já carimbo passaporte para a Série B. Eu acho que o Brusque vai colocar a vida aqui, deve ser estádio cheio também, clima de festa. Bom, pessoal, tá aí meu jogo, tá bom? Eu vou ver se eu consigo jogar ele amanhã ou depois da manhã e postar aqui os 16 cartões, tá bom? Abraço aí para todo mundo, boa sorte, parabéns se alguém fez 13 pontinhos aí, muita gente fez 13 pontos nessa aí, tá bom? Boa sorte aí.